Então agora eu vou fazer o fechamento do problema 4, que foi sobre asma. Primeiro ficou estudar asma, com todos os tópicos que a gente sempre fala, né? Epidemia, fator de risco, etiologia, fisiopato, quadro clínico, diagnóstico diferencial, tratamento, complicações e prognóstico. Definição, então. Ela é caracterizada clinicamente pela ocorrência de episódios intermitentes de dispneia, mais frequentemente noturna, tendo tosse também, que pode estar associada. Isso é uma definição da asma. Agora, epidemiologia, o que eu achei? É uma das condições crônicas mais comuns que afeta tanto criança quanto adultos, sendo um problema mundial com estimativa de afetar até 300 milhões de indivíduos. A prevalência média de asma em crianças, adolescentes e adultos pode estimar que no Brasil chega a cerca de 20 milhões de se for considerado de asmáticos. Se for considerado uma prevalência global, é de 10%. No Brasil, a prevalência média da asma é baseada no estudo ISAC, realizado em diversas cidades, como por exemplo São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Recife, Itabiri, Campos Gerais, Cuiabá. E esse total deu 14,7%. E a prevalência de sintomas de asmas em alguma vez na vida nessas cidades foi de 21,9%, 10,9%, 11,6%, 21%, 4,8%, 5,8%, 15,1% e 26,4%, respectivamente também. Beleza. Que eu pesquisei de epidemia é isso. Tem que ser vídeo rápido também. Fator de risco. A gente tem o fator ambiental, como exposição à infecção e endotoxinas. Pode ser tanto fator protetivo quanto de risco. Depende da época que vai acontecer da infância. Podendo ter também fator de risco pré-natal, que vai incluir o tabagismo materno, que vai facilitar para que o bebê possa adquirir essa patologia. Dieta, estado nutricional e uso de antibióticos também, tipo, por exemplo, de parto. E o tipo de parto, quer dizer, tipo prematuro ou termo, o normal, parto normal. Bom, a fisiopatologia é fisiopato. A gente tem alguns achados clássicos na fisiopatologia, que a gente vai ter presença, como que eu vou explicar? A gente vai ter exudato vícido e composto por muco na luz brônquica. A gente vai ter células inflamatórias, incluindo os eosinófilos, as células broncoepiteliais, espessamento da membrana basal, da musculatura lisa e das glândulas brônquicas. Eosinofilia tissular e vasodilatação capilar também. Vamos lá. Acontece que... Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais fácil para mim também. O que acontece na asma é que a gente vai ter uma inflamação das vias aéreas, vai ter uma obstrução ali do fluxo de ar e uma hiperresponsividade brônquica. O que acontece? A gente tem algumas células que são envolvidas nesse sisteminha, que tem os focos principais delas. A gente vai ter os infiltrados por células inflamatórias, que foi os que eu falei, os mastófilos, os linfócitos, os neutrófilos, que são tudo inflamatórios. A gente vai ter daí também o descolamento do epitélio, a gente vai ter o espessamento da camada reticular da membrana, a hiperplasia de glândulas mucosas, com aumento da secreção brônquica, e aumento da permeabilidade capilar, com a formação de edema. E por sexto, hiperplasia e contração da musculatura lisa dos brônquios. Vamos lá. Passando aqui. A gente tem aí sobre essas células as funções de cada uma. Os mastócitos, eles são essenciais na asma pela liberação de diversos agentes bronquioconstritores pré-formados, que são as histaminas, ou produzidos de novo, que são os leucotrienos.
Além disso, também eles liberam citocinas ligadas à inflamação alérgica, no caso IL-4, IL-5 e IL-13. Estão presentes nas células da musculatura lisa. Os granulócitos também, que eu vou passar ele. A gente tem os linfócitos, que principalmente é o do tipo TH2, que vai estar presente na asma, que vai fazer com que ele vai participar, auxiliar na inflamação crônica ali, que vai acarretar nos sintomas da asma. A gente tem também as células dendríticas, interleucina 4, interleucina 5, tudo bem. Continuando. Vamos para manifestações clínicas, que eu acho melhor. A gente tem sintomas típicos da asma, que é sintomas respiratórios, característico de sibilância, dispneia, tosse, sensação de opressão torácica também. Geralmente tem uma piora durante a noite ou então no período da manhã. Varia durante ao longo do tempo, ela pode variar de frequência, de intensidade. Ela, como eu disse, pode ser desencadeada por infecções virais, exercício físico, exposição a alérgeno, variação climática, risoagentes irritantes, poluentes atmosféricos, fumaça de cigarro e odores intensos. O diagnóstico ele é clínico, porém, se tiver disponível para você fazer uma espirometria legal, vai confirmar mais ainda. Mas de modo geral, o diagnóstico ele é clínico. Vamos lá. Além desse, a gente pode usar, além do diagnóstico ele é clínico e podendo usar a espirometria, a gente pode usar o PFE, que é pico de fluxo respiratório. Ele é utilizado para diagnóstico e monitoramento da asma também. E vamos lá. Outras alternativas que pode usar para auxiliar no diagnóstico é teste de broncoprovocação, que é com metacolina ou carbacol, que vai fazer com que ocorra queda maior ou igual que 20% do VF1. E beleza, mas ele é pouco disponível, não usa muito. Alguns diagnósticos diferenciais que eu pesquisei síndrome da tosse crônica, corpo estranho inalado, bronquiectasia, fibrose cística, cardiopatias congênitas, tuberculose, displasia broncopulmonar, síndrome de tosse crônica das vias aéreas altas, hiperventilação ou disfunção respiratória, fibrose cística, já falei fibrose cística. Nossa, eu tô... Ah, não, é isso mesmo. Tá, a gente tem uma maneira de classificar. A gente pode utilizar a classificação conforme o GINA, que é um método de classificação. A gente tem os sintomas diurnos, se for maior que 2 vezes por semana, os despertares noturnos por asma, medicação de resgate maior que 2 vezes por semana, limitação da atividade por asma. Se tiver asma controlada, não vai ter nenhum desses itens presentes no paciente. Se não tiver... Meu Deus. Eu tô fazendo vídeo. Se não tiver asma controlada, se tiver 1 ou 2 itens... Nossa, me perdi. Se eu tiver 1 ou 2 itens, é asma parcialmente controlada. E se eu tiver 3 ou 4, é uma asma não controlada. Aí a gente tem também alguns fatores que pioram a asma, que é o principal, é o uso de corticoide inalatório, uso excessivo de SABA, exacerbações prévias, tipo internação nos últimos 12 meses, ficou internado na UTI, comorbidades crônicas, como obesidade, rinite alérgica, e pode ter também causas psicossociais relacionadas à ansiedade e condições socioeconômicas, e gestação também. Tratamento. A gente tem o medicamentoso e o farmacológico. Primeiro de tudo, no não farmacológico é você cessar o tabagismo, tentar perder peso em caso de obesidade, praticar atividade física
Se tiver sintomas durante a atividade física, a gente pode realizar o aquecimento com o SABA e durante e se necessário. Higienizar o ar-condicionado é muito importante. Evitar medicamentos que desencadeiam sintomas, tipo os AS ou os AINS. Aí a gente tem os farmacológicos. Por exemplo, o LABA, que no caso seria o formoterol, que ele pode durar até 12 horas. A gente tem o SABA, que é o SAB2 agonista, é o salbutamol, inicia de 1 a 5 minutos e dura até 4 horas. E a gente tem os antagonistas muscarínicos também, que é o tiotrópico, que dura mais de 24 horas, e o ipratrópico, que dura de 4 a 6. Além disso, também tem o budesonida, que é um corticoide oral, e tem a prednisona também. Vamos lá. Nossa, minha mãe entrou aqui. Tá bom, corticoide na mão. Bom, já deu 11 minutos também, é só pode 10, né? Mas de forma isso, professor, tipo, acho que eu consegui abordar os tópicos principais necessários para clínica e para um bom entendimento. E eu vou... Então é isso, tá? Obrigado.